Alô, nosso ouvinte do Geometry Talks. Estamos aqui para mais um episódio sobre judô. Eu sou o apresentador Victor. Eu sou o apresentador Arthur. Estamos aqui com o professor de judô, o professor Guilherme. Sobre o judô, professor Guilherme, do que se diferenciou mais esse esporte entre os outros? Eu acho que a diferença do judô para as demais modalidades, demais esportes, é toda a cultura e filosofia que traz dentro da sua arte marcial, né? Por ser uma arte marcial milenar já e japonesa, ela traz uma cultura muito de disciplina, de respeito, de hierarquia e principalmente de benefício mútuo, né? Onde todo mundo acaba sendo beneficiado. Então, falar sobre uma cultura japonesa, ela já fala por si só, né? Agora, nos últimos eventos, principalmente o evento que está finalizando nessa semana, que é a Copa do Mundo, a gente viu mais um show dos japoneses nos estádios, né? Recolhendo lixo, enfim, né? Então, falar sobre educação e falar sobre uma educação que vem de uma cultura japonesa, eu acho que já fala um pouco por si só, né? E também muito sobre as competições, né? Porque as modalidades das competições são bem derivadas. Sim, com certeza. O judô é o esporte olímpico que sempre trouxe medalha para o Brasil em todas as edições que participou, né? Então, é hoje dentro do Comitê Olímpico Brasileiro o esporte com mais nome, né? Por trazer sempre medalhas olímpicas e representar sempre bem o nosso país, né? Mas como é que podemos falar assim, por exemplo, das faixas do judô? Da graduação, o que você gostaria de saber? Como é que é esse sistema de graduação no judô? Sistema de graduação, ele começa na faixa branca, né? Então ele vai rodando o ciclo até a tão sonhada faixa preta. Certo. Apesar que não para na faixa preta, né? Faixa preta, quando a gente atinge o nível faixa preta, que a gente é reconhecido como sensei ou professor, né? Ele continua. Tem os níveis de faixa preta, que são os dans, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dan. É como se fosse comparar a um estudo colegial, faculdade, pós-graduação e por aí em diante, né? Então, a faixa preta é quando tu se forma na faculdade, né? E aí, os dans da preta é como se tu estivesse fazendo pós-graduações, especializações dentro. Aí, depois, o quinto dan vem a faixa coral, que são 3 dans que tem na faixa coral. Sexto, sétimo, oitavo é como se tu fosse um mestrando, né? Fizesse um mestrado, e a faixa vermelha é como se fosse um pós-doutorado aí já, né? Aí já tá bem velhinho para isso, né? E como é que o sistema de competições funciona? Porque algumas competições eu já vi, por exemplo, um faixa azul enfrentar um faixa verde. Como é que funciona isso daí? No judô, ele não tem divisão de faixas, né? Por idade. É por idade, a categoria, por ano de nascimento e peso. Mas não há uma divisão de faixa, né? Se você iniciou hoje como faixa branca e você quer competir no cenário estadual, nacional, visando até buscar uma seleção brasileira ou algo maior, você tem que competir no meio de todos, né? Existe há um tempo já, aqui no Brasil, uma classificação de divisão de categoria aspirante, que é uma classe que vem crescendo muito, né, no nosso país e principalmente no nosso estado, aqui na nossa região do sul do Brasil, que é a classe aspirante. Cada classe e categoria de idade tem sua categoria aspirante, e aí o aspirante ela é dividida por faixa, né? Então, por exemplo, pegar as crianças menores ali, que é o sub-11, 9, 10 anos, o aspirante ele pode ser branca ou faixa cinza, que é as primeiras faixas. Aí o sub-15 pode ir até a faixa, o sub-13, que é 11, 12 anos, pode ir até a faixa azul, sub-15 até a amarela, e aí acaba nivelando um pouco mais, né? Vamos supor, colocando competidor no nível mais... elevado. Não é elevado, mas mais justo, né? Certo. Diante a graduação, porque eu sei que é complicado para quem, por exemplo, começa judô, vamos colocar aí com 14, 15 anos, faixa branca, vai pegar um praticante que faz judô desde os 5 anos, que já é faixa marrom, já tá quase na preta, né? Então, eu sei que acaba dificultando, né? Diferente, por exemplo, do jiu-jitsu, que todas as competições são divididas por faixa, né, graduação. O judô não tem muito isso, tem a categoria aspirante, que vem crescendo muito, né? Que eu acho que é uma maneira de se inserir dentro da competição, apesar que a classe aspirante, ela não tem competições maiores, como um campeonato brasileiro, não tem isso, por exemplo, numa Olimpíada, classe aspirante, né? Até porque daí o pessoal que é da Olimpíada já é tudo praticante de ano, já são tudo faixa pretas, né?
É difícil tu ir pra uma Olimpíada ver um faixa marrom, roxa, nem pode, né? É tudo velho, né? Todo já, o pessoal já mais experiente. E no sistema de treino, a maioria de treino, como é que funciona? Porque no judô se joga, não se bate, por exemplo, né? Como é que funciona o treinar, a forma física de treinar no judô? Tu quer saber pra criança, o que que tu quer específico entender nessa parte do treinamento, né? Tu diz em relação aos mais novos, os mais graduados. Entre os mais novos e os mais graduados. Então, o treino do judô, ele é uma modalidade de judô que ela é possível praticar com qualquer idade, seja criança pequena, adolescente, adulto, mulher, menino, idoso. Há a possibilidade de treinar, de adaptar, né, o treino para cada faixa etária. E há até, inclusive, como treinar com idades misturadas, não tem problema, né? O judô atinge toda a população hoje, seja ela mais nova ou mais velha, enfim. Até mesmo portadores de necessidades especiais conseguem estar fazendo o judô adaptado, né? Seja um portador de deficiente visual, seja até mesmo portador de deficiência física, né? A gente tem muito a questão do judô para o paralímpico, o paradesporto, inclusive na Paralimpíada, o judô brasileiro traz muitas medalhas, é o país que mais traz medalhas aí na Paralimpíada também. Então a questão do treinamento ela é muito adaptada para a faixa etária, né? O profissional, quando ele trabalha com criança, com adolescente, ele tem que saber o público-alvo que está trabalhando e também ter conhecimento, né? Não só da prática no dia a dia, mas conhecimento mais técnico dentro da pedagogia, né? Então é importante que o profissional ele estude educação física, ele entenda a fase do desenvolvimento infantil, entenda seja a fase de desenvolvimento infantil motora ou cognitiva, né? Vá um pouco mais a fundo agora com essa situação que a gente está tendo muito, né? A questão das crianças atípicas, seja com TDAH, seja com autismo, né? Então a gente tem que estar preparado para atender esse tipo de público, né? Porque são crianças atípicas que necessitam e precisam de um olhar diferenciado do profissional que trabalha com elas, né? Tem que ter um entendimento do porquê que ela se porta, porque a criança, todo mundo, na realidade, ser humano, ele acaba falando muito com o corpo, com a linguagem corporal, né? A gente consegue perceber, às vezes, quando a pessoa está mais ansiosa, nervosa, mais sonolenta, conforme ela reage com o corpo. E a criança, ela fala literalmente com o corpo, principalmente nas primeiras infâncias ali. Então a gente consegue perceber muito, né? Ter esse tato, claro, para tu perceber não é algo tão fácil, tem que ter experiência, tem que ter estudo, tem que tentar ver coisas fora do tatame, fora da tua aula, que possam talvez contribuir para aquele tipo de atitude que a criança está tendo na aula, né? Às vezes o que está passando em casa, se toma medicação, se não toma, então fazer uma anamnese geral desse aluno, seja criança, adolescente, o que está acontecendo, né? Que isso tudo acaba resultando dentro do desempenho da prática, né, esportiva. E nesse assunto, já que a gente chegou nesse assunto das aulas, vamos dizer, o aluno, como é que funciona nesse sentido de dar aula na graduação? Citar um exemplo. Quando faixa marrom vai para preta, como é que ele pode dar o início de uma aula como professor? Então, no nosso caso ali, na nossa academia, a gente sempre faz um trabalho onde a gente está sempre incluindo os alunos mais graduados que têm interesse, né, em estar auxiliando um professor, né? Então, quando você chega ali, por exemplo, numa faixa verde, numa faixa roxa, que é verde, roxa, marrom e preta, né? Ou até numa laranja, mas tu já tem uma certa idade, um certo entendimento, e a gente vê que tem uma certa desenvoltura, e talvez seja um futuro Sensei, que a gente vê que tem uma habilidade para aquilo, a gente convida para ser auxiliar do professor, estar junto com os horários das crianças menores, né? Ajudando, indo nas aulas, arrumando um kimono, ajudando na parte técnica, né? Porque esse aluno mais graduado ele já tem um conhecimento técnico mais avançado e vai estar podendo ajudar o seu semelhante, né? A criança que está seguindo. Então a gente faz muito esse trabalho de formiguinha, ano a cada ano, né? Ele vai ajudando o próximo,
né? E vai também aprendendo uma profissão, né? Que ela pode seguir depois para a vida ou não, né? Porque ser faixa preta não é só saber as técnicas de judô, saber a regra da competição. Ele também tem que saber, pelo menos o mínimo, ministrar uma aula, né? Porque quando tu ganha a certificação de faixa preta, tu pode participar de qualquer edital de prefeitura ou qualquer outra vaga que venha a surgir no mercado de trabalho, tu pode se candidatar como professor, mas se tu não estiver preparado para aquilo, né, não vai funcionar. Vai dar pra funcionar por um determinado período curto e provavelmente a experiência não vai ser boa, tanto para os alunos, para a escola, para quem está contratando e para o profissional. E isso acaba, de certa forma, manchando o nome da modalidade, não é legal. Então o judô ele toma muito cuidado com isso, com a sua federação, com os seus representantes, em, né, preparar pessoas habilitadas, formadas para aquela situação, né, para que não tenha nenhum tipo desagradável dentro da nossa modalidade. Claro que eu sei que a gente é ser humano, e o ser humano ele tá passível a falhas, né? Mas a gente tem que tentar, principalmente quando a gente está na nossa profissão, ter o mínimo de falha possível, né? Acho que todo profissional pensa dessa forma, dá o seu melhor e claro que com tempo, experiência e prática, tu vai se aperfeiçoando cada mais, né? A gente sabe que às vezes é através de algumas dificuldades que vem o crescimento, mas a gente tem que tomar sempre muito cuidado para tentar formar, né? O faixa marrom, ele já dentro do judô, dentro da federação, ele é um auxiliar, né? Ele consegue ser um auxiliar e muitas vezes ministrar uma aula em conjunto ou paralelo com o professor faixa preta, né? Então ele está bem próximo a ser um faixa preta e poder assumir novas responsabilidades, se assim for da vontade dele ser um profissional de judô, né? Um professor, um sensei. E já continuando no tema da aula, assim, qual é a coisa mais importante no sistema do judô? A coisa mais importante é a medalha, o ganhar, jogar, ensinar, a parte mais cultural do judô? Acho que a parte mais principal do judô não é medalha, não é uma graduação alcançada. Eu acho que campeonato, medalha, graduação alcançada faz parte do processo. São conquistas, é como se tu vencesse pequenas batalhas, né? Mas a guerra, ela continua até, acho que o último dia da tua vida. Acho que esse é o princípio da vida, assim, né? E acho que o principal que o judô ensina, que nem eu comentei, não é a questão da medalha, porque medalhas é um objeto, ela enferruja, ela some, tu perde, mas é o que tu aprende na tua vida enquanto pessoa. Tu vencer a si mesmo, os seus desafios, sabe? Eu acho que esse é o principal legado que Jigoro Kano, o criador de judô, deixou pra gente, né? Inclusive, uma frase que é o princípio geral do judô, que Jigoro Kano colocou em japonês é Seiroku Zenyo Jitaki Wei. Seiroku Zenyo é máximo de eficiência com mínimo de esforço. Então, tu alcançar a excelência com mínimo de esforço, com mais técnica, enfim, seja na parte de fundamento. E como que tu pode levar isso para a vida? Como é que eu posso, sei lá, conquistar uma faculdade, um emprego, seja um relacionamento, de uma forma saudável, que não seja pesado nem para mim nem para o próximo. Então, né, voltando isso de dentro do tatame para fora, para a vida. E o Jitaki Wei, que é prosperidade e benefício mútuo, né? Então, todos ganham, né? Eu prosperar por algo bom, eu ganho, a comunidade ganha, meu parceiro ganha, e todo mundo que está envolvido no processo ganha de alguma forma, né? Então, por exemplo, a gente pensa muito que o benefício é a medalha. Por exemplo, quando se é um praticante e é um atleta, eu quero ganhar medalha. Então, como se a medalha fosse o único objetivo ali em jogo. Claro, quando tu vira um atleta, tu vai treinar e tu vai te esforçar para tu ficar em primeiro, para ser o melhor da categoria. Mas por trás disso tem muitas outras coisas que é muito mais relevante e importante, que vão ficar pro resto da tua vida, né? Todo o aprendizado que tu vai ter, aquilo ali. Ou tu saber trabalhar com as emoções, ou tu saber respeitar as regras da competição, respeitar o teu adversário, entender que o teu adversário é um amigo teu, não é um inimigo, né? O adversário, ele jamais pode ser um inimigo, eu jamais posso desrespeitar ele, porque é por ele que eu me esforço tanto, treino para superar os meus limites, para mim dar o meu melhor na competição, porque se eu não tivesse adversário, eu não teria um porquê, né? Então vai muito além disso, né? Hoje eu já não luto mais em competições, assim, né, dou mais aula, enfim, volta e meia ainda luto algumas competições do Master ali para poder,
né, me sentir vivo ali, estar no meio, também entender como que tá o judô, né, até mesmo para poder passar para os meus alunos. Mas quando eu praticava, eu tinha muitos adversários. E hoje eles são um dos meus melhores amigos que eu levo para a vida toda. Aonde eu for, se eu for viajar, se eu for visitar qualquer município que tenha esse amigo do judô, eu tenho certeza que ele vai abrir a porta da casa dele para mim, vai me chamar para fazer um churrasco, entendeu? Vamos ficar parado, sentado, conversando sobre histórias antigas. Então, isso que é o legal do judô, sabe? Todas essas amizades, o que eu conheci, já com o judô já consegui conhecer vários estados, né? Eu tenho alunos hoje que já conheceram outros países e eu não conheci, mas conheceram. Então, olha o tanto, né, a gama de aprendizado que tu pode ter, que tu pode levar para tua vida. Eu acho que isso é o mais importante, né? Vencer a si próprio e construir amizades, fontes positivas para tua vida. Acho que esse é o legado, assim, né? Pegou mais a finaleira, né? Eu também tava frisando bem a situação. Então é isso, sabe? É essa questão do aprendizado, do que tu leva para tua vida, de superar os limites, né? Ser os mesmos obstáculos, crescer na vida, aprender, né? A aprender a prosseguir e toda essa amizade, pessoas e locais que tu conhece que agrega muito na tua experiência de vida e como pessoa, né? Como ser humano. E um dos legados do judô que ele leva, eu acho que é o cair e levantar, né? Um atleta, por exemplo, quando ele treina para competição, ele cai e levanta muito, que ele tem que repetir muita queda, ele tem que derrubar muitas vezes o amigo de treino, mas ele tem que cair muitas vezes pro amigo também. Então, isso eu acho que é o mais importante, né? Uma pergunta que muitos pais vão fazer: o que o judô ensina pra vida? Então, eu acho que basicamente o que eu falei agora é isso, sabe? O judô ensina essa questão da hierarquia, do respeito, né? A gente trabalha muito nas nossas aulas no tatame. A palavra sensei, que significa, para a grande maioria, professor, na realidade ela tem um outro significado, né? Ela é professor também, mas ela significa aquele que veio primeiro, o mais antigo, né? Então a gente ensina a respeitar os mais antigos, aquele que veio primeiro, a ter uma hierarquia, né? Eu acho que é por isso que o Japão é tão rico em educação por conta disso. Eles são muito respeitosos a essa tradição. Então a gente ensina muito desde a questão do, por exemplo, fazer a fila da saudação, o mais graduado, que seria o mais antigo, independente da idade. Não estamos falando de ser mais velho ou não. Estamos falando daquele que veio primeiro ser mais velho no judô, né? Pode ter um aluno de 14, faixa verde, e um aluno de 50 anos, faixa branca. No judô, ele é mais antigo que o judoca faixa verde. Não quer dizer que o branco tem que se respeitar o verde e o verde não tem que respeitar o branco. Respeito, ele é mútuo, né? Então, a gente trabalha muito essa questão, né? De, por exemplo, vai ajoelhar, joelho mais graduado até o menos graduado. Vai levantar o mais graduado, menos graduado. Aí a gente leva muito essa pedagogia para dentro de casa, né? Hoje eu acho que se perdeu muito isso. Antigamente tinha muito isso. Quem senta em casa primeiro para comer? O pai e a mãe. O mais velho teria que ser na teoria, né? Quem levanta primeiro da mesa, né? A teoria tem que ser o mais velho, né? Mas a gente sabe que as famílias vivem na correria do dia a dia, ao almoço, a criança já senta e já sai, então às vezes não tem esse tempo, né? De separar a hierarquia. Parece uma coisa simples, mas é uma coisa que no futuro faz muita diferença, né? Então são coisas como essa que o judô trabalha muito firme, né? Organização, pontualidade, chegar no horário, deixar o chinelinho perfilado, fazer o cumprimento ao entrar e sair do tatame, sair de novo para tomar água, preciso cumprimentar para entrar no tatame de novo, precisa cumprimentar o professor. Quando eu chego aonde eu for, não cumprimento as pessoas, é questão de etiqueta, né? De ética, de educação, enfim. Então, né? Tá com o seu kimono sempre limpo, organizado, não ficar com a faixa caída, até porque a faixa a gente fala que é a alma, o espírito do judoca, então não posso deixar minha alma e meu espírito em qualquer canto, né? Para tipo que eu tô treinando, jogo a faixa no canto e continuo treinando sem faixa, é como se eu jogasse meu espírito e minha alma no canto e estivesse treinando vagamente por aí, né? Então, é muito isso, né? Porque a faixa, ela tem um simbolismo muito forte dentro do judô, né? Ela carrega toda a tua trajetória, né? A tua evolução, né? Isso. Fala muito sobre você e sobre o seu processo, né? Eu acho que é isso que é o mais importante, né?
tudo aquilo que eu falei sobre a questão de não ser só a medalha, né? Mas a prática do dia a dia, né? O que tu vai aprender dentro do tatame, tu vai levar para fora do tatame, né? Muitos pensam que, vai ser defesa pessoal, ninguém vai bater em mim, né? Tem aquele meme lá, que a criança apanhava na escola, entrou no judô, agora ela apanha na escola e no judô, é basicamente isso. Porque tu não vai aprender a ser agressivo no judô, certo? Quando tu entra numa arte marcial, tu não entra que tu vai aprender a bater no outro, quando alguém vir, tu vai bater na pessoa, não, né? Tu vai aprender a evitar situações que vão te levar a isso, né? Eu sempre falo dos meus alunos, defesa pessoal, o que é defesa pessoal? Eu já sei que com o judô começa a entender quem são as pessoas boas, quem são as pessoas ruins, aonde é o local bom, aonde é o local ruim. Então, quando eu chego no local, seja no restaurante, no bar e tal, eu vou ver se aquele local realmente é para mim ou não. Tá cheio de pessoas que não é legal, né? Que eu tô vendo que o ambiente tá meio pesado. Eu já vou evitar, eu vou para casa, vou procurar um outro ambiente, né? Diferentemente de eu continuar ali, provavelmente pode respingar alguma coisa em mim. Então, o aluno praticante judô, ele começa esse entendimento, né, conforme ele vai praticando, então ele começa a antecipar as coisas. O judô trabalha muito com antecipação do que pode acontecer, durante uma luta mesmo, né? Trabalha muito com a pegada, eu vou antecipar a pegada, o cara vai me dar um golpe, eu vou antecipar para poder jogar de contragolpe, e eu levo isso para fora do tatame. Vou antecipar coisas que possam ser negativas para mim, que possam ser prejudiciais a mim. Então isso é defesa pessoal. Quando se fala em ensinar defesa pessoal, não é botou a mão em mim, eu dou um golpe, botou aqui, eu dou um soco. Não é isso. É eu antecipar o que pode vir a acontecer, né? Tô vendo alguma coisa suspeita, alguém pode vir me assaltar, já procuro algo seguro. Se tu não tem esse entendimento, né, tu acaba não percebendo e é assaltado, acaba não percebendo e se mete em confusão, né, porque o judô no treinamento, ele trabalha muito isso, antecipar, então tá levando pro teu corte cognitivo, formação o tempo todo, e aí tu começa a ficar mais ligado, e aí tu leva isso para fora do tatame, pro teu dia a dia, entende? Então, são vários benefícios que eu posso citar aqui referente a isso, né? Trocando de assunto, qual foi o maior desafio no seu começo? Meu maior desafio, olha, eu acho que, né, tudo é um desafio. Eu acho que eu tive ali, quando eu comecei faixa branca, eu tive uma fratura no braço, né, quando eu ia para a minha primeira competição, porque eu gostava muito de treinar, eu queria muito competir, enfim, né, participar de campeonato. Então, quando era faixa branca, meu primeiro campeonato era fora do estado, ainda em Santos, e aí eu acabei brincando de skate na frente de casa, descendo uma rampinha, caí, não sabia ainda, tava aprendendo a cair no judô, né? Então caí errado lá por cima do braço e deu uma trincadinha no braço, sabe? Aquela fratura não muito grande, mas que tu tem que botar gesso, enfim. E eu acabei ficando afastado, aquilo ali me entristeceu bastante no início, chorei muito porque eu não poderia competir. Assim como outras coisas que foram acontecendo daí depois, né? No decorrer, eu tive outras lesões também como atleta, quebrei o braço em 3 lugares depois, né? Já depois de 5, 6 anos na prática do judô, no treino mesmo. Depois tive lesão de joelho, ligamento, né? Que eu operei também. Tive outras coisas que no processo, né? Eu fui aprendendo a lidar com isso. Até as próprias derrotas em competições, né? Derrotas em competições, enfim, e outras coisas que tu vai aprendendo. Mas eu acho que o que eu sempre parava para pensar quando eu tinha esses desafios, eu tinha muito isso comigo, eu parava para pensar, e hoje quando eu também tô cansado de alguma coisa, tô estressado, eu paro para pensar o que eu quero para minha vida. O que faz eu acordar e me motivar a fazer o que eu faço, né? E aí eu chego sempre numa resposta. Então, quando eu tinha muita dificuldade, treinava muito, me machucava, ou, por exemplo, no período que eu competi, eu perdia muito peso. E perder peso é uma das coisas mais desafiadoras para um atleta, né? Porque tu tem que ficar sem comer, tu tem que, né, fazer dieta, de certa forma, às vezes, nos últimos dias, cortar um pouco da hidratação, e aí, tu mexe muito com os hormônios, enfim. E eu parava assim, por que eu tenho que estar me lascando todo dia aqui, se eu poderia estar em casa, deitado, comendo e de boa, né? Poderia fazer outra coisa. E aí sempre que eu parava para pensar nisso, vinha a resposta, não, porque é isso que me mantém vivo, é isso que eu quero. Então a minha vontade de querer era muito maior do que qualquer
tipo cansaço, de qualquer tristeza. Então, eu acho que é isso, sabe? Um pouco. Como surgiu seu interesse pelo judô? Meu interesse pelo judô, na realidade, foi mais um interesse da minha mãe, né? Da minha mãe e do meu pai na época. Que eu sempre fui na minha geração, na minha época, a gente brincava muito na rua. Tinha essa liberdade, né? Então, tinha horário. Meu pai, né, deixava eu brincar na rua, ele chegava no horário, ele só saía na esquina da rua, dava um assovio que eu via lá no final da rua. Eu já sabia que estava na hora de recolher, então eu sempre fui muito respeitoso a isso, né? E brincava muito na rua, enfim, era sempre muito hiperativo, assim, tinha bastante energia. E aí a minha mãe viu uma reportagem na época do judô e resolveu me colocar para me gastar energia. E aí quando colocou assim, foi tipo uma paixão à primeira vista, assim, né? Já me identifiquei muito com a modalidade, na época eu fazia outras modalidades, fazia futsal, fazia dança de rua e tal, e depois no período que os horários começaram a bater, eu escolhi deixar as outras atividades de lado e ficar apenas no judô, né? Na sua visão, o judô chega a ser um esporte perigoso ou muito difícil? Não é esporte perigoso, não é esporte muito difícil, né? Tem sim seu grau de lesões, né? De machucados, né? Mas eu acho que o grau de lesão e machucados é mais no alto rendimento competitivo, porque treina demais, né? Usa muito o teu corpo, do que na própria iniciação, né? Claro que acidentes acontecem, né? Eu posso sair aqui agora, dobrar a rua, tropeçar ali, cair e me machucar, como eu posso me machucar na prática do judô. Por isso que é importante a gente praticar o judô com alguém que entenda, né? E com alguém que te passe essa segurança também. Então, não acho um esporte violento, pelo contrário. Eu acho que de todas as modalidades de luta é o esporte mais seguro a ser praticado, né? A própria Unesco, ela declara o judô como uma modalidade, um esporte de combate de 4 a 22 anos como o melhor esporte a ser praticado, né? Por essa faixa etária de iniciação esportiva, pelos diversos benefícios que tem, não só motor, mas cognitivo, social, né? De socialização. Ajuda muito, ajuda o hiperativo a se controlar, se acalmar, e ajuda aquela criança, aquele praticante que é muito envergonhado a se desinibir, porque trabalha muito com o corpo, com o toque, né? Então eu acho bem o esporte mais seguro, um esporte tranquilo para qualquer um estar praticando. E continuando a isso, sobre as suas competições, você consegue se recordar de uma que foi muito boa, foi muito difícil, que tu conquistasse alguma coisa? Participei de várias competições a nível estaduais, nacionais, né? Mas eu acho que a competição mais importante, assim, que aqui no estado de Santa Catarina ela tem um grande peso, é o JAS, que é os Jogos Abertos de Santa Catarina, né? Sim. Eu consegui no meu primeiro ano, quando eu tinha 17, ser vice-campeão, e com 17 para 18 eu fui campeão dos Jogos Abertos. Então, quando eu fui campeão dos Jogos Abertos com 18 anos, que é uma classe adulta, né? Eu estava recém saindo da classe juvenil, estava na classe júnior, entrando na fase adulta, assim, a categoria era muito difícil, diversos adversários fortíssimos, assim, né? Eu não era cogitado como favorito, né? E eu consegui fazer uma boa competição, acho que eu fiz 4 ou 5 lutas e consegui vencer todas e me consagrar campeão dos Jogos Abertos. Depois, por mais alguns anos, lutei mais alguns Jogos Abertos, consegui mais algumas medalhas, mas eu acho que essa competição, assim, foi a competição que mais me marcou, assim, toda a trajetória de atleta. E como é que foi fazer essa escolinha de judô que você ensina os atletas menores? Como é que foi ter essa ideia de criar esse... Eu acho que essa ideia já veio lá atrás, né? Quando eu era praticante de judô, eu já sabia muito que eu queria dar aula de judô. Sim. Tinha muito isso em mente. Eu queria ser atleta também, até onde dava, e eu queria poder fazer isso porque eu via que era uma coisa que eu gostava, que eu tinha afinação por isso, né? Vocação, vamos colocar assim. Logo que eu me formei no ensino médio, eu procurei a faculdade, fiz educação física, fiz pós-graduações, né? Fui me especializando e me graduando mais dentro do judô. Então, o objetivo maior de fundar a escolinha de judô, a academia, enfim, para passar isso é poder transformar a vida das pessoas, né? Transformar a vida da criança, do adolescente, do adulto, seja quem for, através do judô, através do esporte. Eu acho que esse é o grande legado dos esportes. Tem que ser, né? E principalmente eu acho que isso no judô é mais vivo do que nas outras modalidades, né? Essa questão da transformação. Tanto é que o nome da nossa academia é Renkan, né? E que é até a nossa logo aqui, né?
Sim. Renkan significa transformação, é uma palavra em japonês, e judô significa caminho suave, então fica caminho suave da transformação. Aqui na logo a gente vê que tem as faixas, né, da branca, cinza até a preta, só não tem as outras, né, que significa o sentido horário do relógio, que é o ciclo da transformação, Sim. né, tu virar um branca e tu ir, até chegar numa faixa preta, por exemplo. Claro que não para aí, né, a gente entende que quando chegar numa faixa preta é como se a gente recomeçasse tudo de novo, para começar a ver o judô com um olhar diferente. Quando eu peguei a preta, foi essa sensação que eu tive, eu falei, cara, mas não sei nada. Vou começar a aprender um outro judô a partir daqui. Foi isso, assim, eu tinha alguma bagagem, mas era como se eu fosse um novo faixa branca. Talvez com uma faixa branca um pouco mais cascuda, assim, um pouco mais encorpada, né? Mas é como se eu estivesse começando tudo de novo, era um novo ciclo da minha vida. Então, acho que é isso. Você gostaria de convidar alunos para entrar nessa sua escolinha? Com certeza, né? Eu acho que todo mundo que puder ter essa experiência, conhecer, praticar, né, ter essa experiência de entrar na modalidade é bacana, assim, né? É uma experiência que é muito válida, mesmo que talvez você não vire um judoca faixa preta ou não prossiga, vale a pena a experiência, né? Que tu consiga fazer 1 ano, 2 anos, né? Praticar isso pela tua vida para tu ter essa experiência. A gente trabalha aqui em Itajaí, né, com uma academia própria ali, próximo ao centro, né, próximo ao Angeloni, né, no Beco Matias Olinger, próximo à Verdureira, direto do campo. Além também de atuar lá, a gente tem outro polo no bairro São João. Além disso, a gente trabalha em várias escolas particulares. Hoje a gente atende todo o Vale do Itajaí, com mais ou menos umas médias de 20 unidades escolares particulares, com escolinha de judô, né? Então tem escolinhas em Itajaí, tem escolinhas em Balneário, tem escolinhas em Camboriú, tem escolinhas em Penha, Navegantes, Pissarras, né? Então a gente atende todos, além de fazer um trabalho com a Prefeitura de Itajaí com projetos sociais, né? Com a Prefeitura a gente tem mais ou menos uns 10 polos com judô gratuitos também, né? Dentro do município de Itajaí. Então, fica o convite, né, para quem quiser estar participando não só de Itajaí região, procurar pela gente. Depois, quiser deixar o nosso contato ali, telefone, nosso @ do Instagram, né, na transmissão, para o pessoal poder seguir, compartilhar, conhecer um pouquinho do nosso trabalho, da nossa pedagogia dos grauzinhos que a gente faz lá com a criançada, que é muito legal, né, que faz o tripé educacional entre escola, criança e família, né, onde a gente cobra muita disciplina em cima do tatame, comportamento em casa, nota e rendimento escolar e alimentação, né? Que é uma pedagogia que vem dado muito resultado nos últimos anos que a gente começou a trabalhar, vem dado muito feedback positivo, né? Então vale a pena conhecer, vale a pena seguir a gente lá na rede social, conhecer um pouquinho do nosso trabalho e fazer uma visita, né? Fazer uma visita, conhecer o nosso espaço, nossa estrutura e estaremos lá para melhor atendê-los. Certo. E é isso, pessoal. Mais um episódio do João F Talks que está sendo terminado. Esse foi de esportes. Todas as localizações e números sobre a escolinha de judô estarão na descrição do vídeo.